Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês pela FLZ4 Consultoria. Hoje nós teremos a nossa 11ª live, intitulada de Fisioterapia na Reabilitação de Pacientes Amputados de Membros Inferiores. E para isso nós teremos a presença da doutora Mônica Yamaoka, fisioterapeuta da Ottobock. Doutora Mônica, ela é fisioterapeuta formada desde 1983 pela PUCamp, com formação em RPG, Pilates, Maitland, Mulligan, Cabot em ortopedia, bandagens funcionais, e ela também possui a formação específica de ortopedia técnica, de próteses de membro inferior, pela própria Ottobock. Boa noite, doutora Mônica. É um prazer estar com você aqui nessa noite. Seja muito bem-vinda à nossa 11ª live. Boa noite a todos, bom dia, boa noite, Leandro, obrigada pelo convite. Só corrigindo, eu tenho a formação técnica, sim, eu tenho conhecimentos técnicos, entendeu? Mas não tenho a Entendi. formação, né? Porque hoje, o que a Ottobock está até fazendo, tá? Olha só, eles estão captando fisioterapeutas que se interessam por essa área, tá? E se gostarem dessa profissão, assim, de técnica ortopédica, né? Dentro dessa ortopedia técnica, para fazer prótese, eles mandam até para a Alemanha, faz um ano de especialização e tal, e dão todo o Olha. suporte técnico. Isso é uma coisa muito legal que acontece, tá? E tem muita escassez de fisioterapeuta nessa área, Eu doutora acho que Mônica? sim, acho que sim. Tem É. tem. Doutora Mas é Mônica, uma área muito gostosa. Desculpa. queria que a senhora contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Então, eu comecei a trabalhar na Santa Casa, né, em 1983, desculpa, em 84, fiquei até 88, trabalhando na área de reabilitação de amputados, né, de membros inferiores. Só que lá eu trabalhava, não tinha uma oficina ortopédica lá dentro, né, da Santa Casa, Certo. e então eu recebia, quando eu chegava a hora dos pacientes serem protetizados, a gente encaminhava com algumas ortopedias, né, que até vinham fazer uma propaganda para a gente até conhecer o espaço deles e tal, né. Mas a gente não sabia muito naquela época, imagina, né, isso há mais de 30 anos atrás, não tinha nada, né, de conhecimento, então era muito, a gente sabia o que eles falavam para a gente, né. Então os pacientes iam fazer as próteses, né, nessas ortopedias, ficavam lá 15 a 20 dias, ou até 1 mês, e voltavam com as próteses prontinhas para a gente treinar. Só que assim, a prótese às vezes estava curta, o paciente era negro, vinha uma cor clara, né. Então a gente via muita coisa e que não batia, eu falei: "Nossa senhora, como que faz isso agora?", né, então não sabia. E aí, em 88, eu conheci um médico, né, e aí eu fui convidada a trabalhar com eles, né, um ortopedista que é amputado também, que é o doutor Marco Guedes, e com o doutor Nelson Delutia, que é um cirurgião vascular, tá. Que as maiores causas de amputação são a vascular e a traumática, né. Então, a gente tinha muitos pacientes e lá eles tinham uma oficina, né, estava começando o serviço, e aí que eu fui conhecer o que que é, né, montar uma prótese, o que que o fisioterapeuta podia fazer ali naquele meio, né, num ambiente Uhum. de trabalho onde tivesse tudo isso. E eu fui aprendendo muita coisa. E eles participavam de congressos fora, né, do Brasil, então buscavam conhecimento e traziam. Eu também participei em 98, né, fui assistir em Amsterdã, fui buscar conhecimento fora também, né, Olha que bacana. fui para Amsterdã e fui para Alemanha. E aí, tive contato, assim, com altas tecnologias e essas informações, né, do trabalho de fisioterapeuta, e aquilo, nossa senhora, é um mundo, assim, muito legal, muito, como é que fala? Pra mim é uma realização, porque a gente pega o paciente, né, no pós-operatório imediato, deprimido, tristinho, e trazer uma alegria para a vida dessa pessoa, assim, nossa, é muito gratificante, sabe. Então eu trabalhei no Centro de Preservação e Adaptação de Membros com esses médicos, e aí depois eles desfizeram a sociedade em 90. Aí o doutor Marco Guedes, ele criou aquela outro centro, né, Centro Mário Vaz, onde eu trabalhei até 2018.
E aí em 2018, quer dizer, em 2009, a Autobox já tinha comprado também já parte da clínica, né. E aí eu Entendi. comecei a fazer parte da família Autoboc, né. Então tem as clínicas da Autoboc, né, onde eu trabalho, tem várias unidades, tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Porto Alegre, tem em Curitiba e Olha. agora tem em Minas, é. São esses mesmos modelos de clínica, tá. Aproveitando, doutora Mônica, queria que a senhora, se pudesse falar um pouquinho para a gente desse formato do Autoboc, né, das clínicas, porque o Autoboc, eu acredito que ela seja muito lembrada nas próteses e no segmento de cadeiras, mas a Autoboc é muito mais do que isso, né, ela faz toda uma intervenção para o paciente, para a família. Queria que a senhora explicasse essas clínicas Autoboc que nós temos espalhadas pelo Brasil. Então, essas clínicas são voltadas para a reabilitação do paciente amputado, tá. Uhum. Só que também tem, a gente atende às órteses também, né, neurológicas, né, Olha, é, poliomielite ou outras, né, doenças neurológicas que precisam de órteses, né, que são aqueles aparelhos externos, né. Então a gente tem uma protesista, uma ortoprotesista, trabalhando aqui nesse mesmo ambiente, né, trabalho. certo. Então a gente recebe o paciente logo no pós-operatório imediato, né, e ele vem fazer todo o preparo para receber uma prótese. Então eu faço todo o trabalho de fisioterapia, né, pré-protética, trabalhar o coto, fortalecimento global, né, e aí a gente faz uma avaliação junto com o técnico, para ver qual o melhor aparelho para o paciente. E ele ajuda a escolher também, porque às vezes o paciente vem e fala assim: "Ah não, para mim o importante é entrar na água com a prótese". Então a gente Uhum, tem um leque de, né, possibilidades, tá. Então entendi. ele vem também, hoje tem várias informações, né, na internet, ele fala: "Olha, eu quero esse aparelho". Ele já vem com alguma coisa pronta. Não, a gente vai explicando, se realmente não é compatível para aquele paciente, a gente tem que explicar o Certo. porquê, né, e ver o melhor aparelho. Não é que o mais caro é para o, né, não é porque é mais caro que é o melhor para o paciente, né. Ah, isso é muito interessante, porque nem É, sempre o recurso onde você tem um gasto muito grande, né, com a prótese, é às vezes o que ele mais precisa, né? Então e tem que ter aquela compatibilidade da necessidade, do por que ele vai usar, né? é. E hoje, doutora Mônica, a Autoboc, pelo menos do que nós sabemos aí, ela é uma das pioneiras e uma das indústrias mais com nível tecnológico mais avançado. E a Sim. gente tem hoje próteses para todos os nichos, né? Então, desde aquele paciente que quer realmente só ter uma qualidade de vida até prótese para alto rendimento, né? Uhum, uhum. Sim, Entendi. então, e hoje tem um avanço tecnológico é tão alto, né, eu falo assim: "Ah, a gente está dormindo e os alemães estão lá estudando, né, desenvolvendo É, sempre coisas novas, né". Se cada ano que sabe, tem um congresso, eles têm um lançamento, né, de alguma coisa diferente, né, uma coisa mais inovadora e tal, avançada, né. Pra atender as necessidades dos pacientes, então tem próteses, que eles desenvolveram também agora, a última novidade seria um joelho que foi desenvolvido especificamente para o pessoal de mais idade, né. E hoje entendi. a sobrevida está aumentando, né, do paciente idoso, né. E é bom que a Autoboc ela acaba sendo pioneira nesse avanço de tecnologia, né? Porque É, conforme a gente está tendo uma longevida maior, ela está isso. tendo essa parte de desenvolvimento técnico, onde ela pode melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Porque a gente não, antigamente a gente pensava assim: "Ah, o paciente tem 60 anos, tem um pouquinho mais", fala assim: "Ah, vamos colocar um joelho que é seguro para o paciente". A gente achava, só que hoje tem um leque de possibilidade tão grande, e o paciente quer mais qualidade de vida, né. E Uhum, e a família vem, é importante que a família venha junto e participe desse processo, né, dar um apoio para o paciente, né. E às vezes ele vai gastar um dinheirinho, mas que é importante para quê? Ah, o paciente vai ter uma vida, sei lá, de 5, 10 anos, mas vai investir, porque cada dia para o paciente é importante, né. E aí o paciente entendi. usa a prótese, ele coloca de manhãzinha, ele vai tirar a sua sonequinha da tarde, tira e volta a colocar de novo, né. Eu tenho paciente de 85 anos que usa uma prótese, ele é independente, ele vem dirigindo para a clínica, sabe. Olha, É, 85 anos, ele é uma graça.
E, na sua opinião, Mônica, pela essa vasta experiência que você tem de mercado, né? Você acha que ainda é um nicho pouco explorado? Porque o que eu vejo dos acadêmicos, dos alunos, são pouquíssimos alunos que gostam e acabam indo para essa área. Eu acho que ainda é um nicho de mercado muito pouco explorado para profissionais. Nós temos muito poucos profissionais no mercado. O que você vê dessa visão? Você acha que é mais ou Eu menos acho por aí? eu acho que sim, tem pouca gente mesmo, né. É, né? Acho que sim. E essa área, assim, é muito legal, porque, realmente é uma profissão nova, né. Uhum, E tem muito que o fisioterapeuta contribuir junto às ortopedias, por exemplo, entendeu? Para oferecer uma qualidade de trabalho, né. E entendi. é, eu acho que Que essa bacana. formação também, né, porque, esse trabalho de oficina é muito gostoso também. Entendi. E também não são todas as faculdades que têm na sua grade curricular a disciplina de prótese e órtese, né? Ah, é Então verdade. é uma lacuna ainda em aberto, né? Eu acho que É, existe uma tendência de mudanças. Eu acho que agora as novas matrizes curriculares já minimamente contemplam alguma coisa, mas eu acho que ainda existe uma deficiência da formação do profissional fisioterapeuta na sua graduação, de ter matérias específicas, direcionadas, né, que você dê é, mais ênfase a isso, né? é verdade. E tem muita, como é que fala? Nos congressos, né, nos congressos específicos, nossa, você vai lá fora, é um mundo à parte. Você fala: "Meu Deus", você fica assim, de boca aberta, sabe, de tantas Olha, possibilidades de trabalho, em trabalhos que eles produzem, que eles publicam, né. É muito legal, muito legal. e como nós estávamos conversando nos bastidores, a É. Autoboc tem uma grande preocupação na formação de todos que Sim, trabalham, né? sim, na formação. Sempre tem que estar atualizando, a gente sempre tem o apoio, né, dos técnicos, da Alemanha, sempre tem atualizações, informações super importantes para a gente oferecer o melhor trabalho mesmo, Olha que bacana. né. Doutora Mônica, a senhora tem uma apresentação para nós, né? Se quiser já colocar, eu vou Não, liberar aqui. tá bom, deixa eu ver aqui. E aproveitando, enquanto a doutora Mônica está colocando a apresentação, convido a todos, quem tiver alguma dúvida, porque nós estamos aí com uma profissional de referência, né, em prótese e órtese no Brasil. Ela representa hoje, se eu tiver errado, me corrija, doutora Mônica, a maior empresa no mundo em termos de tecnologia de próteses, órteses. Então, fiquem à vontade fazendo as perguntas, os comentários, que nós vamos aí, ao longo da live, estar conversando com a doutora Mônica nesse nosso bate-papo. Obrigada, é isso aí. Eu, sim, me sinto muito orgulhosa de estar trabalhando, né, nessa empresa alemã, sabe, que é de ponta mesmo. Eu imagino que é grande referência, né? É verdade. Tá, então eu comecei meu trabalho, né, como eu já disse, né, acho que eu já falei sobre tudo, né, onde eu trabalhei, tá. Então eu vou falar um pouquinho da atuação da fisioterapia na reabilitação de amputados, que é o meu trabalho aqui na unidade de São Paulo, tá. Então a gente tem esses princípios gerais que a gente segue nesse círculo de tratamento, onde o fisioterapeuta participa da avaliação, né, no número um, junto com o eu faço a minha avaliação fisioterápica, e o técnico protesista também faz a dele, uma avaliação técnica. Aí o paciente entrando, em acordo, ele comprando, quer dizer, comprando, né, falou assim: "Não, eu vou fazer minha reabilitação aqui". Aí ele entra em terapia, né, em fisioterapia, que é no número Certo. 2, tá. Que é o diferencial da Autoboc, né? A clínica, né? E- Isso. que bacana. Porque antigamente a Autobox acho que era conhecida mais como revendedora, né, então ele vendia os produtos, né, mas agora tem o patient care, né, que são os cuidados com os pacientes, tá. Que bacana. É. Então, depois que faz a fisioterapia, né, ele pode também desenvolver habilidades, e aí junto com o técnico, o protesista, né, tem a número 3 aqui, ele vai passar em conversa com o técnico, né, e onde ele vai fazer a prescrição do melhor aparelho para cada paciente. Juntando as informações, a minha avaliação com a do técnico, a gente vai chegar a essa prescrição, tá?
Aí, no momento em que ele já está em terapia, quando chega no momento de tirar as medidas do coto, o técnico protetista vai fazer, mais à frente eu vou falar sobre isso, né? Aí começa a fazer a produção, né? Número 5 aqui, a produção do primeiro encaixe de prova, tá? E aí, no número 6 a gente vai fazer a prova do encaixe. Esse encaixe que vai diretamente no coto do paciente, ele precisa estar muito bom, senão, se não deu certo, a gente faz outro. Tá? A gente faz uma nova medida, produção e volta para essa prova. Tá? E aí, estando os componentes protéticos juntos já aqui na clínica, a gente faz a montagem da prótese e começamos a fazer a reabilitação, que é aqui no número 7, onde eu estou entrando aqui de novo. Tá? E aí depois que o paciente já desenvolveu habilidade, já começou a andar, já começou a ficar independente, a gente dá alta para o paciente, e aí no número 8 a gente faz um controle de qualidade, né? Então a gente chama, quer dizer, desculpa, no 8 a gente faz o controle vendo se está tudo ok com o paciente, a gente faz uma reunião com o físico, com o técnico, aí dá alta para o paciente, a gente finaliza o aparelho, tá? A prótese. E aí, Bacana. nesse 9 é o seguimento. Então, a gente dá alta, mas depois de alguns meses a gente liga, né, faz o contato com o paciente, vai ver como é que está, né, e tem uns retornos a cada 6 meses ou um ano, e a gente vai se passando de acordo com cada paciente, tá bom? E o paciente, então, ele, desde o momento que ele chega até o momento da alta e até após a alta, ele é assistido integralmente por vocês. Isso, sim, a gente faz sempre um acompanhamento, tá? Nossa, que Pós-alta também. bacana. Eu É, acho que muitas pessoas nem sabem que a Autoboc tem esse tipo de serviço, né? Que tem é, essa modalidade que o paciente ele chega aí para ser assistido e tudo mais, e ele é acompanhado e monitorado após a alta, né? Muito bacana. isso. É importante, né, a gente dar esse suporte, porque às vezes o paciente ele tem alta numa condição, tá? E aí, por exemplo, nós já tivemos os pacientes em que eles tinham os encurtamentos musculares, a gente deu alta, naquele momento ele estava com aquele encurtamento porque não ia desenvolver mais. Ele mora em uma outra cidade, no outro estado. Aí ele continua a fazer, a gente encaminha para o fisioterapeuta, encaminha para um tratamento, para dar continuidade, né? E aí ele Uhum. vai melhorando, ele volta, ele tem um retorno depois de uns 3 meses, 6 meses, tá? E a gente faz um realinhamento desse aparelho para que condiz com aquela nova situação do paciente, entendeu? E aí por quê? Entendi. Porque daí ele vai fazer o melhor uso daquela prótese, tá? Olha Naquela que condição bacana. atual, é. Então isso é super importante, tá? Pode ser que isso seja um diferencial nosso, né? Com certeza. Tá, então, vou falar sobre as fases da reabilitação, dar uma pincelada sobre a fase pré-operatória e a pós-operatória. O pré-operatória, ele pode acontecer aqui dentro da clínica, tá? Então, muitas vezes o paciente, ele passou por um médico e o médico indicou o nosso serviço, ele vem conhecer, ele não amputou ainda, tá? Mas ele quer saber, ele quer entender um pouquinho mais o que que é uma prótese, né? Conhecer o nosso serviço, ver se ele gosta. Acho que precisa criar uma empatia, né? O paciente também escolhe, né? A gente tem que ter uma empatia, né? Que isso é natural, né? E aí a gente faz toda a fisioterapia pré-operatória, tá? Aqui dentro Entendi. na Da clínica, tá? clínica. É. O pós-operatório imediato é o trabalho dos fisioterapeutas, né? Do hospital mesmo. Eu já tive acesso, mas hoje os próprios fisioterapeutas fazem já o trabalho. A gente já fez visitas ao serviço de fisioterapia, por exemplo, de um hospital. Então, ela queria saber um pouquinho mais de como que poderia ser trabalhado. E eu dei toda uma explanação geral e ela foi trabalhando já todos os aspectos importantes para a gente chegar aqui na clínica e já estar um pouquinho melhor, né? Eu achei isso Bacana. bacana, é bem bacana, tá? E aí aqui tem a fase pré-protética e a pós-protética, tá? Então, aqui no caso, né, o pré-operatório, num caso de um paciente que teve uma osteomielite na infância, uns 14, 15 anos de idade, e aí ele ficou fazendo esse tratamento a vida inteira, durante 20 anos, e a perna foi se deformando, então ele tinha um andar, né, mantálgico, não normal, e tinha uma deformidade óssea, né, que poderia até vir a fraturar a qualquer momento. Então ele foi indicado para o médico que fez uma amputação. Só que ele veio antes, então eu fiz uma orientação sobre treino. Eu fiz um treino de marcha, né? O que ele vai usar? Muleta canadense? Porque é difícil, né? Então já fiz um treino prévio.
eh, fiz um trabalho também como membro o sadio, né, para trabalhar bastante força, né, trabalhar o membro inferior acometido também, né, o glúteo, manter as articulações, né, livres, tá. Ele fez contato com os pacientes, outros pacientes que também já estavam com a prótese, então isso foi muito importante para ele. Ele na parte psicológica, nossa, ele foi para a cirurgia, assim, bem tranquilo, sabe. E era uma pessoa bastante ansiosa, tinha um pouquinho de dor, a gente fez logo no pós-operatório imediato, né, fez um pouquinho de TNS, e foi acalmando, ele veio, nossa, foi muito bem, um caso, assim, que deu um sucesso bem fantástico. Foi bem bacana o caso, tá. Então, a gente faz uma avaliação, né, então, aqui nesse primeira foto aqui, né, tem o técnico, né, protesista, também faz uma avaliação, né, eu faço uma avaliação físio, e ele também vem em seguida explicar sobre os componentes protéticos, né, e conhecer as habilidades e limitações de cada paciente. Então, nesse quadro aqui à direita tem esse MOBIS, né, que é uma ferramenta que a Ottobock desenvolveu, né, que ele vai qualificar, não, ele vai classificar o paciente, né. Então ele varia de 1 a 4, né, e, por exemplo, e aqui embaixo tem o peso do paciente, tá. Então é importante em que a gente vai relacionar o grau de atividade com o peso do paciente. Aí o aparelho tem essa característica, né. Ah, com peso X, né, com nível de mobilidade 3, qual que é o aparelho, tá. Então ele é feito para essa pessoa. E esse MOBIS, esse sistema, ele é exclusivo da Ottobock? Esse MOBIS é da Ottobock. Olha, que bacana. É. Então, então, por exemplo, o número 1, o que que é o número 1? É um paciente que MOBIS 1, ai, desculpa, voltou. O MOBIS 1 é o quê? É um paciente que está acamado, ele está começando a sair, né, por exemplo, faz uma transferência para cadeira de rodas, mas ele está andando no ambiente interno da casa, então ele é um deambulador interno, a gente fala, tá. Então ele é uma pessoa MOBIS 1. Quem são a maioria dos pacientes são os de mais idade, com mais problemas cardíacos, né. Só que tem uns pacientes fora da curva também, tá. Então o MOBIS 2 é aquele paciente que está conseguindo já andar dentro de casa, ele consegue andar, numa calçada, só que não consegue andar muito longe, ele anda, mas anda pouco, ele consegue pouco. Então ele é um MOBIS 2. O paciente que é no MOBIS 3 é igual a gente, então ele consegue vir para fisioterapia já dirigindo, ele consegue ir para um supermercado, de muleta Entendi. mesmo. Entendeu? Olha, que bacana. É, Muito e aí o MOBIS interessante. e o MOBIS 4 é o atleta, por exemplo. Um atleta, uma criança, é um paciente que às vezes mora no sítio, ele é um trabalhador rural, que ele é muito ativo, então a gente vai precisar de a demanda dele é muito alta. Ele quer andar com variações de velocidade, né, então ele é o MOBIS 4, tá. Aí o paciente, depois que ele faz uma avaliação com a gente, né, a gente faz a prescrição dos componentes adequados, né, de acordo com esse MOBIS, e a gente faz um plano, né, tanto para a fase pré-protética quanto para pós-protética. E as AVDs, o que que ele fazia, como é que está a AVD dele, né, o que que ele está fazendo em casa, o que que ele consegue fazer sozinho, e engajar a família também, sabe, que é super importante estar junto, porque tem muitas famílias que tratam o paciente como coitadinho, então tem muito paciente que chega aqui no colo, né, uma esposa que vem no colo do marido, sabe. "Ah, quer uma água?", vai pegar correndo. E orientar o familiar e os cuidadores para não ficar para deixar o paciente se desenvolver em casa também, né, porque se ele não fizer isso, ele não vai desenvolver nunca a independência. Tá. E, por exemplo, às vezes Perfeito. o paciente chega com MOBIS 1, ele vai passar para o MOBIS 2. Por quê? Porque ele trabalhou, ele ficou um pouquinho mais forte, ele quis uma independência, ele conseguiu, né, melhorar fisicamente, então ele subiu, né. Muito Então, interessante às vezes a mesmo. gente não pode fechar, né, eu comecei com esse joelho, ele falou: "Pô, olha o paciente, ele desenvolveu pra caramba". Não, vamos lá, ele é MOBIS 3 agora, né. E avaliar o lado contralateral, que é super importante, tá bom?
Então, aqui na fase pré-protética, né, eu faço uma avaliação das limitações, da amplitude de movimento das articulações, né, o quanto que ele está limitado ou não. Aqui na foto número 1 é uma amputação congênita, desarticulado de joelho, como ele era criança, né, então ele tem um fêmur que parece de criança, né, a musculatura que não desenvolveu tanto, né, é vítima de talidomida, mas ele consegue fazer. Ele nunca fez fisioterapia, nunca tinha feito fisioterapia, então ele era bastante travado. Então a gente orienta o paciente a fazer exercício aqui, fazer em casa, replicado 1, 2 vezes, né. Eh, a figura número 2, a paciente tinha 89 anos, também teve uma osteomielite, né, e aí em respeito, imagina, a mãe dele, depois que a mãe dele faleceu, ele já tinha 70 anos de idade, ele preservou esse membro mais alguns anos e veio amputar só com 80 e poucos anos, porque ele estava quase morrendo da doença, sabe, da Uau! osteomielite que estava lá. E aí depois que amputou, nossa, aí ele ganhou, né, vida, saúde, oxigênio, a oximetria melhorou, é. Então, o que a gente fala, né, a fisioterapia tem que começar o mais cedo possível, né, por quê? Pra evitar de você ter essas deformidades instaladas aqui na figura número 3 e no número 4, tá. Entendi. Na figura número 3, esse senhor, tá, ele já está com aqui uma prótese provisória, um encaixe provisório. Ele era um senhor de 70 e poucos anos de idade, 72 mais ou menos, só que ele tinha muita dor no coto e não conseguia esticar. Então o que ele fazia? Colocava aquele famoso travesseiro debaixo do joelho, né, e aí Uhum. ele ficava com aquele joelho fletido. Quando ele chegou até mim, ele já estava com um grau de deformidade do joelho. Só que cada vez que ele voltava, né, que ele morava longe, uma vez por semana ele vinha, ele não conseguia desenvolver e estava ficando cada vez mais limitado. Aí ele pegou e falou assim: "Ah, não, estava entrando em depressão", ele falou: "Não, eu vou desistir". Eu falei: "Não, vamos lá, a gente vai fazer um aparelho, que é para você poder a gente vai ficar com esse aparelho montado dessa forma, a gente não vai se preocupar em acabar essa prótese, mas a gente quer ganhar mobilidade. Por quê? Porque a gente, o idoso, né, uma pessoa assim que anda pouco, ele vai andar 1 quilômetro por dia, não é? Se você contar num dia inteiro, Uhum. né? Quando você está acamado, você não anda, você não articula esse coto, esse joelho, né? Verdade. Né? E aí só movimentando, vai liberando líquido sinovial, né? E aí ele foi ganhando. Então a gente fez o tratamento dele, demorou 1 ano, por quê? Porque ele vinha e aí a gente aumentava um pouquinho e foi esticando, esticando, esticando. No final do ano, demorou acho que uns 7 meses mais ou menos, ele estava de pezinho, andando com uma bengalinha. Ele começou com andador, né? E depois ele teve alta com uma bengala, só assim, nossa, feliz da vida, feliz da vida. Que bacana. Que é o que nos faz feliz. Nossa, é super gratificante, né, essa profissão, porque de ver, né, essa transformação, assim, sabe, de imediato, né. E Muito aqui bacana. é bem bacana. E aqui nesse número 4 é um paciente que já era ele ficava muito tempo sentado, trabalhava sentado, já era aposentado, é diabético, né. Então eu estou medindo ali o grau de Thomas, quanto que tem de encurtamento, né, do quadril, né, dos flexores do quadril, né. Por quê? E esse grau é importante, um dado importante que a gente vai usar para fazer a montagem da prótese. Olha só. Então a gente respeita esse grau de encurtamento, né, Uhum. pra fazer a montagem da prótese inicial, montagem inicial, tá. E depois, o paciente consegue só ficar de pé se a gente respeitar esse grau de encurtamento, tá, sem estar forçando a coluna, né. Então o paciente se sente seguro, apoiado, e aí começa a fazer o treino de marcha, né. E aí a gente vai observando que vai à medida do que vai fazendo o treino, ele vai ganhando alongamento e a gente vai também, no aparelho, a gente vai graduando e vai mudando o alinhamento. Então a gente chama de alinhamento dinâmico da prótese, tá? Perfeito. É. Na avaliação, então, eu tenho que fazer avaliação de equilíbrio, né, em todos os decúbitos, essa posição. O amputado transtibial, né, nessa figura número 2 aqui, ele tem a condição de ficar de joelhos. Eu trabalho bastante o equilíbrio, né, de joelhos ou de gatinhos, né.
E aí esse equilíbrio que ele vai ganhando a noção do esquema corporal, né, do corpo dele no espaço, tá, e isso vai ajudar ele muito lá para frente no treino de marcha, né, porque ele vai tendo a noção do corpo, né. Então eu uso aquela muleta, né, para fazer um alinhamento, né, respeitando, mantendo, né, porque ninguém fica assim no primeiro momento, né. E até para ter conscientização corporal do alimento da coluna, né, para não ter dor, e manter esse alinhamento na posição de pé ou sentada, né. E na número 1 também trabalhei equilíbrio, esse senhor ele conseguia ficar só um segundinho, né, sem apoiar, tá. Mas ele teve uma fratura nos 2 maléolos ao sair do carro e, assim, tipo há uns anos atrás, não tinha feito fisioterapia, e comprometeu bastante no equilíbrio. Então, até né, na avaliação, a gente descobriu que ele tinha pouquíssima mobilidade do tornozelo, né, médio lateral, e dificultava bastante no equilíbrio, né, no estático e no dinâmico, né. E orientação para as transferências, né, eu gosto muito de trabalhar no chão, né, todo amputado, não vou falar todo amputado, né, mas o paciente tem risco de queda, né. Verdade. Tá, Com então certeza. então sofreu amputação, tá, o primeiro mês bem da semana é super importante da família estar assim, sabe, cercada de coisas seguras e a gente tá lembrando, deixa a cadeira de roda junto da cama dele, para ele lembrar que tá sem a perna, né. Às vezes toca a campainha, toca o telefone, ele vai sair da cama e vai atender correndo, ou sei lá, uma criança tropeça, vai cair, ele vai lá, sabe, ele vai ter uma Uhum. reação imediata sem pensar, né. E ele pode ir para o chão, tá. Então como fazer para levantar? Às vezes o paciente espera o bombeiro, o vizinho chegar para poder levantar do chão, né. Mas uma vez eu também ensinei um senhor que era cardíaco, ele era biamputado, transtibial, né, a descer, Nossa. fazer esse movimento. Ele falou assim: "Ah, mas acho que eu nunca vou precisar, né, porque sempre tem a minha ou minha esposa ou minha filha estão em casa". Aí um belo dia, né, ele estava sozinho, deu uma dor de barriga nele, tadinho, ele precisava ir no banheiro correndo, né, e elas não estavam em casa, não estavam em casa. Aí o que ele fez? Ficou, foi para o chão, foi engatinhando, e quando voltou, a esposa e né, pra surpresa da esposa e da filha, estava tudo bem, ele já tinha Nossa, que bom. se virado sozinho, né. É importante, né. Com certeza. Uma atenção especial, né, para o coto de amputação. O que que é o coto, né? Que é a parte que ficou do meio, né. Ele que vai dar vida para a prótese, então ele tem que ser preparado para receber uma prótese, né. Então você vê aqui no pós-operatório imediato como que está essa cicatriz, né. Aqui tem uma área eu acho que foi uma lesão, não é na área de enxerto não, tá aqui de cima, né, na coxa, né, no slide superior, tá. Tem uma cicatriz retrátil, né, então você tem que trabalhar liberando, né, fazendo massageamento dessa cicatriz, tá, tocando nele, fazendo massagem, tá, com capacidade de ver a sensibilidade também com esse monofilamento 10 gramas, né, sensibilidade protetora. Tem muita gente, muitos pacientes que tem essa ausência dessa sensibilidade no pé, né, pé diabético, por exemplo, e no coto também ele tem ausência. Então, é um dado importante para o técnico, né, protesista, tá sabendo e que a gente tem que dar uma atenção para esses locais onde ele não tem essa sensibilidade, tá. Que ele pode estar machucando, se ferindo e não está sabendo, né. E ver se a paciente tem capacidade de contato distal, não é descarga de peso, mas contato distal. Então você toca com a mão, né, o Uhum. paciente no primeiro momento ele tem choque, ele tem uma hipersensibilidade, né, então a gente estimula o paciente a fazer esse contato na cama, devagarzinho, fica ou de gatinho, ou fica de pé do lado de alguma almofada, né, coloca um apoio próximo do coto e vai devagarzinho, fazendo esse contato, né. Eu posso fazer também dessensibilização com saquinho de feijão, passar escovinha, tá, a bucha, aquela bucha vegetal, né, no banho, Uhum. que é importante, que é para evitar foliculite, encravar pelo, né. Nesse slide daqui, nessa foto de baixo, é um amputado transtibial, onde ele teve um desluvamento da pele do coto,
E aí o médico o cirurgião, isso foi feito lá no HC, eles têm um grupo de médico que fazia isso, ele pegava a planta do pé, com todos os nervos sensitivos e fazia esse enxerto, tá. Ele está assim nesse primeiro momento, mas depois do enfaixamento o coto modificou bastante. Mas a gente passava o dedo aqui, ele tinha cosquinha, né, então aqui era a área do calcanhar, que era a área mais ressecada, e aqui a área abaixo dos dedos, né, perto da próxima da transmetatarsiana. Então a gente mexia aqui, ele sentia cosquinha no pé. Hum. Capacidade de contração muscular, né? Então a gente pede para o paciente imaginar, por exemplo, está de coxa, imaginar que tem o joelho e fazer uma flexão extensão, né, desse membro, que é para estimular a contração do coto, que é o único exercício que o coto faz agora, né? Então ele tem que fazer o exercício com o membro fantasma. Entendi. Tá? E aqui no pé também, a mesma coisa. A gente fala para imaginar o pé e fazer todos os movimentos do pé. Bom? Avaliação, então, do membro inferior contralateral, que é super importante. Nessa primeira foto aqui, ó, a presença de uma frieira, né, uma lesão aqui, né, que para o paciente diabético isso aqui pode significar um perigo, né? Ele tem que a gente ensina ele a avaliar 2 vezes por dia, né, a verificar o pé, fazer uma avaliação detalhada, né, passar com uma podóloga para tratar dessa unha, porque o cantinho de uma unha pode ferir o dedo vizinho, né? Então fazer um tratamento com podóloga, né, super importante. A gente faz também esse teste com esse monofilamento e vai mapeando, né, e faz a indicação, né, de um sapato adequado. Dependendo do tipo de pé, dependendo do grau de comprometimento, né, a gente pede para passar por um médico, para fazer a indicação correta dessa palmilha, tá. E um sapato que possa comportar essa palmilha, tá. E a escolha, né, além de comportar, o que a senhora acha, assim, a escolha de um calçado adequado, né, porque hoje, pegando, por exemplo, as diversidades de modelos de tênis que a gente tem, né, então, assim, Nossa. qual tênis que vai se adequar melhor para aquele Ah. paciente com a prótese, né? Então, existem hoje então a gente pede para ver um tênis mais leve possível, né, porque senão vai ter uma sobrecarga distal, isso no começo, tá. Mas mais, assim, confortável para o pé dele, né, para o outro pé, não com aquele salto, né. Então a gente pede um solado básico de salto de 1 centímetro mais ou menos, que é para fazer um alinhamento inicial, um treinamento inicial com a prótese. Mas Entendi. depois ele vai aprender até a fazer os ajustes, né, nos diferentes saltos de calçado, né. E eu não coloquei aqui, mas hoje a mulher existe um pé também que ele faz uma adaptação para cada, altura de sapato. Olha, que É, bacana. é. Tá, então, mas a gente pede um calçado básico para começar a treinar, tá bom? Tá joia. E aí faz a perimetria do coto, né, então a gente pega opa, volta lá. A perimetria a gente pega uma estrutura óssea ali no trocânter do fêmur, né, mede uns 3 centímetros abaixo, mede o comprimento do coto, aí tem umas marcações, né, e a gente mede a perimetria, que é o volume, quanto tem de líquido nesse coto, tá bom? E a gente mede, ou toda vez, né, no começo, na primeira semana, eu meço todas as vezes que ele vem, porque eu vejo se ele está enfaixando corretamente. Se ele não estiver enfaixando corretamente, aí não vai ter alteração de volume. Tá? Então a gente tem que sempre estar checando. Muitas vezes o paciente chega aqui, um paciente novo, fala: "Ah, já estou fazendo fisioterapia, já estou fazendo reabilitação", e está sem a faixa. Eu falei: "Mas cadê a faixa?". "Ah, tirei no carro". Não pode, tá? A gente tem que estar sempre com a faixa. E o enfaixamento, ele é imprescindível, né? E o enfaixamento correto, né? Imprescindível, enfaixamento correto, tá? Então aqui eu vou mostrar o filme de um enfaixamento de um paciente amputado transtibial, né. Então ele é feito com o número de faixas, né, é de acordo com o tamanho do coto dele, tá. É um coto aqui, um coto médio, o enfaixamento é feito pelo próprio paciente, né, quando possível, tá. E por quê? Porque daí ele que vai saber quanto de pressão que ele está colocando. Ali só deu uma lançada, aí maior pressão distal, aí ele sobe sem pressão, aí puxa de novo lá. Então você vê que a ponta, né,
todinha, né? O anel distal, ele tem uma pressão grande. E aí, esse segundo anel, ele vai dar um pouquinho menos de pressão, ele volta, não aperta, e faz aquele enfaixamento em 8, tá? Porque é para evitar um garroteamento. Então, a gente tem que favorecer o quê? Um retorno venoso, tem que fazer, nós estamos promovendo uma drenagem do coto, né? Com esse enfaixamento. Verdade. Tá? Então, e aí o que acontece? Depois a gente fala assim, depois de 3 horas, 2 horas, né? A gente fala 3 horas que é para dar mais um tempinho, né? O que vai acontecer com esse coto? Ele vai diminuir de volume. Se ele não trocar esse enfaixamento, o que vai acontecer? A faixa vai cair. Exatamente. Perde toda a tensão, né? Perde a tensão e vai estagnar. E o que a gente quer? Um coto fino, mais fino, mais fino. Durante o dia, a gente tem que acompanhar toda a diminuição de volume do coto, tá? Tira para o banho, tira para fazer só, para refazer esses enfaixamentos. Cada vez que tirar para refazer, pode fazer a massagem, né? Nas cicatrizes, fazer a massagem no coto, passar as buchinhas. Tomar sol também, uns 15 minutinhos, né? Tomar sol, que é importante, o sol da manhã ou no final da tarde. E aí, à noite, depois do banho, ele vai hidratar com uma pomada vitamina A e D, tá? A base de vitamina A e D, que é para proteger a pele, né? E aí vai enfaixar com uma técnica mais suave, tá? Acorda de manhã no dia seguinte, ele vai refazer. Aqui já é uma pessoa de mais idade, amputação transfemoral, então a gente orienta ou cuidar. Ai, volta. A gente orienta o cuidador ou a esposa, ou alguém que esteja mais próximo para fazer esse enfaixamento. Então, eu estou de frente para esse paciente, porque ele não consegue fazer sozinho, não tem alcance, né, para fazer sozinho. Mas tem muitas pessoas de idade que têm condições de fazer e faz, tá? Que interessante. Que mais que eu vou falar? Existem pacientes que não suportam essa faixa ou não têm condições, não tem cuidador, não tem ninguém, né? Então, existem umas meias, acessórios para compressão de coto. Da própria Toboc ou de outras marcas também existem, tá? Tanto para transfemoral quanto para transtibial. Umas meias de compressão que parecem aquelas meias da Lupo ou da outra marca, sabe? Para variz e tal, né? Só que é específico para coto de amputação. Para coto. Entendi. Tá? Então, quais os maiores causas de amputação? São as vasculares mesmo, né? 95% das vezes no estudo em Ribeirão Preto, os não traumáticos, né? A maioria por infecção e isquemia, né? Devido a complicações do diabetes, então a maioria são associados ao diabetes, tá? Tumor, né? Câncer, 2,8%, congênito, 1,8%, os traumáticos, aqui, 4,8%. No Brasil, está aumentando muito o caso de amputações traumáticas, né? E aqui eu vou só colocar uma observação que a gente já ouviu falar, não tem um estudo, né, que eu possa falar também, né, sobre o COVID, né? Então, você vê muitos casos de amputação pós-COVID. Não sei se você já ouviu falar também, né? Mas nós temos um caso em que o paciente teve o COVID, ele cuidou, se curou, né? Teve alta hospitalar. Aí, uma semana depois, ele começou a ter dor no membro inferior. Ele não foi amputado. Aí ele começou a ter dor, ele teve que voltar porque estava tendo uma trombose, né? Olha. Então ele teve uma amputação transtibial pós esse evento, né? Nossa. Então, e aí um outro caso também, que um paciente nosso, ele foi um caso diferente também, né? Ele sofreu uma amputação traumática, se envolveu no acidente de moto, então ele fez uma amputação transfemoral. Ele foi internado naquele momento, foi em agosto, né? Em que, imagina, né? Tinha muitos casos de Covid no hospital. Então, ele contraiu a doença no hospital, saiu com uma meia, né? Antitrombo do membro inferior contralateral à amputação, com risco de amputação, imagina, né? E ele teve que fazer um acompanhamento com hematologista, com vasculares, para ver por quê, né? Mas ainda não descobriu ainda. Que é uma coisa de se atentar, porque o fato do paciente estar hospitalizado, né, mesmo que seja pela Covid, ele não está livre dos riscos, né, hemodinâmicos, vasculares, então ele pode ter complicações secundárias, né?
é verdade. Tem que estar bem, né, atento mesmo, né. E aí o paciente aqui, no caso uma amputação transtibial, né, então o paciente a gente repete bastante, orienta, modo de colocação dos componentes, esse aqui é um liner, né, de poliuretano, em que ele tem uma fluidez, né, então ele dá uma sensação muito boa para o paciente, ele acomoda o coto, ele é muito bom, muito indicado para o paciente diabético, né, porque ele estimula até a circulação, né. Quer dizer, a técnica em si, entendeu? A técnica tanto da confecção da prótese e do sistema de suspensão, né. É um sistema de suspensão através de um vácuo passivo, então aqui, no finzinho aqui desse encaixe, ele tem uma válvula de expulsão automática do ar, tá. E ele usando esse liner com essa joelheira aqui cinza, que dá para ver aqui, ele Uhum. fecha um sistema, então ele forma um vácuo. E a suspensão, como que a prótese é segura? Através desse vácuo, né. Então a pessoa pode chegar no pé da prótese ali, puxar o paciente que ele vai vir junto. Então forma um sistema bem fechado e isso vai evitar o quê? Evitar de ter um pistonamento do coto dentro da prótese, que vai poder levar às lesões, né, tanto na tíbia quanto na cabeça da fíbula, por exemplo, né, extremidades ósseas, né. E é muito ruim para o paciente andar com esse pistonamento, né, impossível. E esse encaixe, por mais que ele tenha a melhor prótese, se o Uhum. encaixe não tiver preciso, ele não vai acabar utilizando a sua melhor performance, né? Pode até machucar, Isso, né? a parte principal da prótese é o encaixe, tá, se o encaixe realmente é o que você falou, se não tiver bem feito, ele não consegue andar, né. Entendi, Pode ser a melhor prótese que seja, então o encaixe ele pode andar com a perna de pau, o pé mais simples e vai ter uma boa performance, entendi. né. Lógico que é mais simples, não vai ter aquele retorno energético, então, por exemplo, aqui é um pé é um Triton Harmony, né, que é um sistema de vácuo ativo, então aqui tem uma bomba, né, e Uhum. aqui tem um caninho onde ele está ligado nesse encaixe, esse encaixe é o encaixe provisório, né, feito de material transparente, então você pode ver, visualizar a prótese o coto aqui dentro, onde tem mais pressão, onde tem uma folga, e esse é um pé de carbono, então ele vai prover para o paciente uma atividade muito, muito boa, né. Até de andar com velocidade rápida, dar uma pequena corrida, né. E é um material, hoje que, assim, em termos de linhas da Ottobock, o carbono é o que tem de material mais leve? Isso, é fibra de carbono. É, Entendi. né. Aqui é um paciente também de idade, né, então tem um coto médio, né, e ele precisa de segurança, então a gente está usando aqui um joelho policêntrico, né, pneumático. Tá, então a gente, ó, tá vendo? O coto dele tá um pouquinho fletido, a gente respeitando aquele grau que a gente falou, né, o grau de Thomas, tá? A gente usa respeita aquele grau de flexo que ele tem, né, na montagem da prótese, tá? Então ele tá bem plantado, ele tá com os braços soltos, né? Então a gente tá começando a fazer um trabalho de distribuição de transferência de peso em cima da prótese, né? Bem Eh interessante. É. Aqui a desarticulação de joelho, né, nessa primeira foto, é um coto bem longo, né, só que antigamente o que que a gente usava, né, o paciente vamos usar um joelho que é policêntrico, o que que é isso? Ele quando senta, o joelho, ele faz uma flexão, ele vai para baixo, ele não tem uma projeção muito longa, né, da coxa, por exemplo, né. Só que o paciente viu que falou: "Ah, não, eu quero melhor qualidade de marcha, eu quero uma função, eu sou fazendeiro, eu quero andar em terrenos acidentados, eu preciso de um joelho eletrônico, eu quero", e pronto. Só que daí, né, tá se montando aí eles desenvolveram o joelho com uma adaptação, né, para o encaixe de rosca, que tem uma projeção um pouquinho menor, né, específico para esses casos, né, pra desarticulação de joelho, E aí tá. melhora a biomecânica, né? Isso, biomecânica melhora, melhora a qualidade de marcha, a segurança, a gente preconiza bastante a segurança do paciente, Perfeito. então é um joelho, assim, que faz uma leitura, o que acontece? Ele tem o menor gasto energético no final do dia com esse joelho, por exemplo.
tá? Porque ele... É a relação melhor performance com menor gasto energético. Exatamente. Que Tá? bacana. O amputado transfemoral aqui no, né, bilateral, né? Então ele está usando 2 joelhos leg, só que esse joelho é um leg 3, ele é abaixo desse, o primeiro, né? Esse aqui é o último, que chama-se leg 4, né? Que é o mais top. E esse aqui ele comprou, ele adquiriu numa, né? Não tinha esse joelho ainda, né? Esse leg 4, tá? Então ele está com leg acho que 2 ou 3, se não me engano. Tá? Mas é um joelho muito bom, só que ele não tem todas as características que ele precisaria, por exemplo, tá? Então ele também está querendo, ele está pleiteando um joelho um pouquinho melhor. Por quê? Por exemplo, ele está numa descida, né? Ele vai descer uma rampa, por exemplo, né? Ele está descendo, ele consegue descer, né? Ativar, descer, trocando os passos e tal. Só que ele não pode parar no meio da rampa, por exemplo. Tá? Ele tem que dar uma viradinha do corpo e parar. Ele não pode ficar parado numa rampa, conversando. Entendeu? E sendo eu e o joelho leg 4, ele consegue. Né? Aqui, outra foto é uma desarticulação de quadril, né? Então, são joelhos com joelho eletrônico, né? Controlado por microprocessador aqui também, e com articulação aqui, Helix, né? É uma articulação que combina muito bem, é uma articulação 3D, que ele faz uma compensação da rotação do quadril e dá uma dinâmica melhor, dá uma qualidade de marcha muito boa para esses pacientes com um nível de amputação bem alta, né? Que é a desarticulação de quadril e de MM86. Tá? Aqui, o paciente é um paciente idoso, né? Mas ele tem condições de vestir a prótese sozinho. Tá? Aqui ele está colocando um Easy Fit, né? Que é esse material azul, parece um tecido assim de paraglider, né? É um tecido sintético bem leve. Então ele vai introduzir o coto para dentro da prótese, tá? Então tá puxando, ele faz sozinho. Depois que ele coloca, ele está apto a fazer as atividades dele. Ele é esse paciente número 3, né? Então ele desce escadas, ele desce rampa, ele tem uma boa qualidade de marcha. Acho que tem um filme mais para frente desse joelho chamado Kinevo, tá? Então, nesse paciente aqui, número 4, ele tem total equilíbrio em cima da prótese, está super alinhada, né? Está com a força muscular muito boa, então ele realmente consegue fazer essa brincadeira aqui, fazer um 4. Você está me escutando, Leandro? Tô sim. Então tá bom. Então, essa foto aqui, número 5, é de um paciente, hoje ele está com 85 anos, assim, ele está com 84, né? Nessa época a gente fez a foto. Então, ele está com o joelho leg 4, ele consegue transferir 100% do peso em cima do joelho, ele tem bastante segurança. Então, a gente treina subir e descer escadas alternadamente. Ele com o corrimão, né, lógico, né, com essa idade a gente sempre orienta, né, descer segurando o corrimão, mas ele consegue descer alternadamente e vai liberar até o outro joelho, né? O outro joelho, se está com uma artrose ou se tem um problema de prótese de joelho, por exemplo, é super indicado esse tipo de joelho para o paciente, né? Um aparelho, né, que dê mais condições do paciente usufruir desses meios, né, para liberar até o outro membro, né? Então ele vai sentar usando essa parte hidráulica, né, ativando essa parte hidráulica do joelho. Olha que bacana. E, Mônica, em termos de descarga de peso, né, qual seria a limitação da prótese? Ela tranquilamente suporta o peso corporal e... Tranquilo. Olha, que Tranquilo. bacana. Tranquilo. Tá? Muito interessante. Aqui então, o que o fisioterapeuta faz, né? Eu tenho que saber de todo o funcionamento de cada tipo de joelho, como que ele funciona, como é que ele senta, como é que ele levanta, como é que ele sobe desce uma rampa, como que ele vai acionar, né? Esse joelho, né? Então, ela está com o joelho 3R80, a visão aqui não está muito boa, né? Mas no filme, o que ela está fazendo? Ó? É um joelho hidráulico, né? O 3R80.
Então, ela tem que, com o coto, fazer uma força, ela tem que apoiar o calcanhar, né? Então, a gente começa aqui numa rampinha, nessa prancha, que facilita bastante. Ó, ela empurra o coto para frente, ela ativou o sistema hidráulico e ela faz assim para descer a escada, descer uma rampa. E a gente faz repetidas vezes, tá? Para ela fazer, e ela tem que acionar esse sistema, né? Só que ela quis fazer um upgrade. Olha. Tá? É a mesma pessoa, tá? Alguns anos mais tarde, ela fala: "Não, eu quero experimentar". Ela fez um test drive, a gente faz também aqui, tá? A gente Uhum. promove os test drives, né? A pessoa vem, ela quer, antes dela comprar, ela quer experimentar, né? Ela fala: "Ah, deixa eu ver, será que eu vou andar bem?". Aí ela sente, e aí ela fala: "Não". Aí ela vai atrás dos recursos, né? Então isso eu acho que essa é uma coisa legal que a gente faz. Ai, eu acho que eu cliquei errado aqui, espera um pouquinho só, desculpa aqui. Então essa paciente, Olha, uma marcha muito boa. feliz da vida. Aproveitando a oportunidade, Mônica, e o Hã. custo? Por exemplo, essa que você está mostrando agora é uma das mais É, tecnológicas, uma das mais sofisticadas, né? esse aqui é o Gênio X3, né. Ah, Eu vou falar bem por cima, tá bom, porque eu nem tá. tô, né, pra falar de preço, assim, mas em torno pode ir até 250.000, mas dependendo muito de como que é o encaixe, que tipo de liner que ela vai usar, que tipo de pé. O Então conjunto todo, é um né? conjunto, é um conjunto. A gente vai falar: "Ó, de top", né, é 250. Ah, não, desculpa, Interessante, 260, né, pra transfemoral, tá bom? interessante. Mas acho que todos os pacientes, né, por exemplo, esse aqui também é um joelho, é o mesmo joelho, só que está sem a capa, né, então eu estou fazendo um treino que é para quê? Para superar os obstáculos, né. Então eu ensino o paciente a como que ele tem que ativar esse joelho, como que ele faz esse movimento, né. Então antes de você, usar a prótese, eu faço com TheraBand, eu simulo o movimento, né, e vou fortalecendo, fazendo replicando esses movimentos, que é para o paciente colocar a prótese e depois conseguir fazer, né, e Bem tirar o melhor funcional, né? proveito. É, É. Esse muito bacana, joelho, a pessoa pode pular, saltar, que ele não vai derrubar a pessoa, tá. muito E bacana. aqui é o paciente, aquele paciente de idade, né, então esse joelho é o Kinevo, que foi desenvolvido para pessoas da terceira idade. Ele tá numa ladeira aí, né? Ele está numa ladeira, deixa eu ver se Olha, aqui, tá. Então o que que ele permite? Ele está paradinho, ele está lá no morro, no sítio, ele pode parar, observar a natureza, e ele fala assim: "Ah, agora eu vou sair andando". É só tirar o peso que ele já libera o joelho, entendi. tá. Ele pode estar paradinho, se ele joga o peso lá, pode vir alguém por trás, dá um toquezinho que não vai soltar, tá. É um joelho bastante seguro. E aí, depois que você passou por todo esse processo, aí a gente vai fazer o encaixe definitivo, né, que a gente passa por uma revisão com a equipe, a definir as estratégias para o acabamento, quando que ele tem que voltar, o que que ele tem que desenvolver ainda, né, a data aí essa é uma questão, assim, né, de praticidade, né, o tempo, quais as opções de acabamento que o paciente, né, por exemplo, não sei se dá para vocês verem, esse aqui é uma opção de acabamento, né, a gente mostra alguma coisa desse tipo também para o paciente. Eh, Reforça também quanto à importância do uso da meia e do calçado para o pé diabético, a meia de cor clara, né, branca, se possível, porque daí qualquer feridinha vai aparecer na meia, né. Como higienizar os componentes, os pacientes eles podem desenvolver até mau cheiro ou infecção por fungo, né, contaminação por fungo, né, foliculite, micose, né, e depois para tratar é muito chato, né, vai levar meses, né, para fazer o tratamento, às vezes vai ter que trocar todo o liner, trocar tudo, né, para fazer a higienização desses componentes, então é muito ruim. Entendi. Faz garantia da prótese e depois marcar retorno de fisioterapia após a alta, né, pra aqui naquele caso, por exemplo, daquele senhorzinho, né, Uhum. que saiu, né, ele não teve alta, a gente foi acompanhando. Às vezes o paciente tem alta, porque ele quer ter alta e quer ir embora para a cidade dele mas depois de um certo tempo ele pode vir e fazer toda uma revisão,
tá. Então, muitos pacientes, até senhores, fazem esse acabamento, né, então pega uma fotografia ou uma camiseta, Uhum. né, para ficar por que que ele fez assim? Porque ele não queria assustar as criancinhas, né. Então, vai chamar a atenção das crianças, né, então para ser um processo natural, sabe. Eu acho que todo amputado hoje está fazendo isso, né. Tá trazendo leveza, né, um olhar diferente para o paciente Sim. amputado, né. Não é como era antigamente, né, que a É, amputação era um sinônimo de incapacidade, de é, invalidez, né. Hoje o paciente amputado, ele tem uma inserção praticamente que total, né, doutora Mônica? isso. Então, inclusive nessa foto aqui, esse paciente é um paciente, ele é médico ortopedista, né, ele é amputado de coxa, ele teve uma série de problemas, há 5 anos ele estava na cadeira de rodas, então e aí a gente propôs uma reabilitação para ele, e ele já tinha um flexo, ele tinha rompido os isquiotibiais durante um treinamento, então ele estava, assim, sabe, com vários problemas, né, um flexo gigante, teve uma estenose do canal medular, então fez uma cirurgia da coluna, teve um AVC, teve diabetes, ele é diabético, então perdeu o Nossa. pé por causa da diabetes, né, e teve uma doença também que ele teve uma paralisia dos membros, né, dos membros inferiores, ele ficou paraplégico, vai, ele falou, né, durante uns 5 meses. Uhum. Só que daí ele conseguiu voltar a caminhar, inclusive voltar a participar de umas cirurgias, né, como Olha que bacana, ouvinte, participação mais, assim, de observação, né, e que dava os bacana. pitacos dele. É. E aí a gente também faz esse link, né, por exemplo, a gente assim que o paciente chega na clínica, né, então quais os hábitos de vida, o que que ele fazia, o que que ele praticava, o que que ele gostava de fazer, como é que era a rotina, o lazer dele, né, o que que ele gostava de fazer. Aí inclusive eu atendi uma paciente, né, ela era diabética, mas ela foi amputada atropelada por um ônibus, né, morava na Lapa, e a gente conversa vai, conversa vem, eu jogava vôlei. Quando eu fui ver, eu tinha 14 anos, a gente jogou vôlei contra, a gente Olha se só, conhecia, a gente se conhecia desde criança, assim, jogamos juntas, né, contra, a gente jogou contra, e nós nos vimos, aí descobrimos, né, o pai dela apareceu com a minha foto, tinha 14 aninhos e já tinha se encontrado lá atrás. que Ah, bacana. é super gostoso. Então a gente promove também, né, fala: "Ah, vamos lá". A gente fez uma visita, né, no Centro Paralímpico Brasileiro, levamos esse grupo de pacientes amputados, a gente fez uma vivência super gostosa, foi, assim, super bacana, e o paciente vê se ele gosta, né, tem crianças, né, que acompanharam, então a gente fez um tour pelo CPB, né, visitando todos os esportes, né. Tem um paciente nosso que é Cleverson, o Fidelis, depois da amputação dele, ele virou professor e técnico da seleção de jiu-jitsu, né. Olha só, Ele é técnico, né, da seleção brasileira de para jiu-jitsu. Inclusive ele treina e dá treino para criançada, né, e super participativo aqui com a gente, super colaborador, sempre está, ele vai participar de um evento, ele sempre está aqui com a gente, né. E ele, depois que ele perdeu a perna, ele virou campeão mundial no evento, num campeonato que teve de jiu-jitsu, você acredita? que E taekwondo bacana. também, de taekwondo. E aqui, essa foto aqui da direita, né, ele participou de jiu-jitsu, ele fez um transplante do coração, né, e depois do transplante, da cirurgia, né, ele teve um trombo e ele acabou amputando a perna. E a amputação da perna para ele era o de menos, né. Então ele chegou aqui todo sorridente, falei: "Nossa, quanta alegria", né. Aí ele foi contar a história pra gente e falei: "Puxa vida, realmente é para ficar comemorando todos os dias, né". Porque ele tinha uma filhinha de 3 aninhos, sabe. E uma vida inteira pela frente, ele tinha acho que menos de 40, tinha entre 45 e 50 anos, né. Nossa, bem E novo. é, bem novo, né. E, bom, aí ele voltou e mandou essa foto aqui para mim, falei: "Meu Deus do céu, tá feliz da vida, né". E o engajamento da família, que é super importante nesse processo todo da reabilitação, tá. E, né, acho que incentivar, né, o esporte desde pequenininho, esse garotinho aqui, é o Miguel, é nosso, modelo, né, mirim,
O Roger, ele é embaixador lá da clínica de Porto Alegre, né? Ele é biamputado, transtibial, ele faz atletismo, ele tem umas lâminas de corrida. A Sabrina também, ela é tetraamputada, ela perdeu as mãos, né, no choque, né, por choque, e perdeu, é amputado transtibial e parcial do outro pé, então ela é tetraamputada, né? Nossa. E ela é uma atleta também de ponta, né, campeã brasileira também, acho que tem uma marca de corrida de 100 metros e 200, né? E é isso aí. Que E bacana. acho que assim, isso aí é a alegria de ver a carinha deles, assim, sabe? Super feliz, que nos traz alegria e muita satisfação. Então, como que eu entrei e tô até agora? Porque nossa, é uma diversão, eu me divirto muito com esse meu trabalho, divirto muito com os pacientes, e acho que é isso aí, essa troca de energia, de alegria é muito bacana, vale a pena, tá bom? Muito bacana, muito, muito bacana, Mônica. É, Aí fica o seu e-mail, é interessante, todos aí que quiserem depois se quiser mandar um visitar e-mail para a doutora Mônica, é interessante até ir visitar essa isso. clínica. Eu estive lá na Autoboc, na clínica ali na Vila Madalena, em São Paulo, Uhum, uma infraestrutura assim maravilhosa. Eu particularmente não sabia desse segmento do Autoboc. é, Eu acho interessante a gente enaltecer isso, que a Autoboc não é só uma condição da prótese, da órtese, mas existe toda uma linha de assistência ao paciente muito grande, né? Então, é uma infraestrutura que realmente aqueles que tiverem vontade de conhecer, pode mandar um e-mail lá para a doutora Mônica, com uhum, certeza serão muito bem recebidos e até mesmo entender um pouco mais do que a Autoboc faz, né? uhum, é, Não é à toa que a Autoboc é líder mundial, né, no mercado. E pelo que eu fiquei é verdade. sabendo, ela é a patrocinadora ouro das Paralimpíadas, né? Nossa senhora, é verdade. Ela sempre está lá, porque eles montam umas oficinas, né, junto ao espaço, né, onde está correndo a Paralimpíada. E dá todo o suporte técnico, né, para Eu os tive atletas. conversando quando eu fui fazer a visita, eu e o Eduardo Filoni, nós tivemos aí na clínica do Autoboc com a Aham, Roberta. Ela estava conversando com a gente, disse que na Paralimpíada aqui do Rio de Janeiro, quando teve, a Autoboc montou estações à disposição dos atletas para fazer ajustes, manutenção ali, muito sim, sim. interessante. Nossa senhora, deve ser uma delícia assistir isso aí tudo. Olha, doutora Mônica, muito obrigado pela sua participação hoje. Vários elogios aqui que nós temos aqui no Obrigada, chat. Eu acho que gostoso. foi extremamente esclarecedor, né, Uhum, essa sua apresentação, esse nosso bate-papo, porque eu acho que o mundo, né, das próteses, das órteses, ainda é muito pouco explorado, né, pelos profissionais da fisioterapia. Eu vejo um mercado aí muito importante, até mesmo a nossa inserção, né, o uhum, fisioterapeuta, eu acho que a inserção do fisioterapeuta é essencial, como a senhora bem disse, sim. toda uma análise, não só do coto, da condição da amputação, né? Não, Mas é não. toda uma análise É, morfológica e funcional do é. corpo, né? É uma avaliação, acho que até biopsicossocial, né. Exatamente. E aí cabe também o entendimento, né? Porque o fisioterapeuta ele tem que entender de biomecânica, ele vai ter que entender da cinesiologia, da anatomia, né? É. Para poder até mesmo fazer a regulagem, fazer a prescrição, fazer a adaptação e o treino, né? Pós-protetização, né? É super importante. Já atendi vários pacientes que nunca tiveram uma aula. Eu tive hoje mesmo uma menina, né, 20 anos de amputação, nunca teve uma aula uma sessão de fisioterapia. Nossa, Então ela veio andando toda torta, tadinha, né, e imagina, isso mexe com a autoestima da pessoa.
Sim. Recentemente também, mês passado, atendi o senhor, vinha andando todo tortinho, tadinho. E aí, eu falo tadinho, desculpa, mas, porque você vê uma tristeza no semblante da pessoa, a pessoa não é feliz, né. Sim. E aí, né, porque ela não consegue desenvolver marcha. Falei: "Mas", e todo mundo, às vezes as pessoas cobram, né, falam: "Ué, mas por que tá andando assim? Você estava um aparelho legal", sabe. E aí, com o mesmo aparelho, só que um outro encaixe, um outro alinhamento, um alimento correto, e um treino bacana, sabe. E aí, nossa, ele foi desenvolvendo, tá até dançando, né. Olha só que Filmei ele legal. dançando com a esposa aqui outro dia, foi um sucesso. E eu achei fantástico a sua fala, Hã. até inicial, que nem sempre a prótese mais cara é a melhor para aquele paciente, né. Sim. Nossa, o paciente consegue, essa moça que eu treinei hoje, ela tá com o joelho que eu vi lá em 1900 e bolinha, entendeu? Uhum. 1983, é um joelho de mola, mas ela Nossa. só tem esse, é um joelho mecânico, um joelho de mola, então ela tem uma particularidade, mas é o que ela tem, então eu vou fazê-la andar o melhor possível com esse joelho. E fiz, ela tá nossa, a gente fez uma sessão, ela já melhorou muito, É, eu né. acho que como você também bem disse, né, a satisfação do paciente em perceber essa reintegração das suas atividades funcionais, ele Isso. vai eu acho que assim, pra autoestima dele é muito importante, né. É, eu acho muito importante resgatar a autoestima. Eu tive um índiozinho que ele foi amputado, né, ele pisou numa primeira caçada, ele tinha 12 aninhos, né, ele pisou numa cobra, né, a cobra Uhum. já estava com um bicho dentro, né, então não foi todo o veneno para ele, né. Então, ele teve amputação, só que tinha um pessoal do ciências médicos, como é que era? Expedicionários da saúde, estava fazendo uma ação, né, na região do Baixo Amazonas, né, onde exploram o guaraná. Aí falou: "Nossa, que esse menino tão triste", né. Daí fui conversar com ele e tal, ele era filho desse senhor que estava fazendo da tribo Sateré-Maué, né, fazia interpretação, né, com o pessoal da tribo. E aí ele falou assim: "Olha", ligou para cá e falou assim: "Você quer uma prótese?" Né, "Por que ele está tão triste?" Eu falei assim: "Ah, porque ele ia se suicidar quando ele fosse adulto", né. Nossa. "Por quê?" Porque ele era amputado, não tinha, eu falei: "Como é que ele vai caçar? Como é que ele vai sustentar uma família?" Então imagina, um olhar triste, falei: "Nossa, isso que foi um olhar muito triste". Aí ele falou: "Não, vamos arranjar". Aí o toboque lá, isso aconteceu há uns 10 anos atrás, né, mas ele veio a cada 4 ele está vindo aqui na clínica, né. Eh, a gente arranjou uma doação de joelho, o toboque entrou com o joelho, a gente deu serviço, os materiais do encaixe, e foi feito Entendi. toda uma reportagem, foi muito bacana, do retorno dele, ele queria subir em árvore para catar manga, a gente reproduziu, né, como se fosse catar uma manga, pegava, comprava manga, ele andando com a sacolinha, ele correndo, Que bacana. foi muito legal, é muito legal. Olha, doutora Mônica, muito obrigado pela por esse nosso bate-papo de hoje. Eu acho que foi, pelo menos, acredito que foi muito esclarecedor, e também, a mensagem que você passou desse segmento, desse nicho, né, É, mais uma vez eu reforço, da importância do papel do profissional da fisioterapia nesse segmento, né? uhum, Não só a condição físico-funcional, mas o que nós podemos proporcionar, como a senhora falou, né, biopsicossocial. é, Então, nós melhoramos a autoestima, melhoramos até a qualidade, acredito que até a qualidade de vida, né, qualidade, sim, com desses certeza. pacientes. É, porque eles revêem, né, falam: "Nossa senhora, gostei, eu vou me cuidar, sabe, vou me olhar", começa a comer melhor, começa a fazer atividade física, né. Então, bom, né, Muito mudança de bacana. hábitos de vida, né. Muito bacana. Queria aqui também deixar os meus agradecimentos a todos os participantes, são inúmeros: Elaine Xavier, Michele, Dilson, Juliana, a Mara, direto de Paraty, nos assistindo aqui. Mara, um Oh, grande abraço, que delícia aí. A Amanda, o Luiz Carlos, a Thaís, me perdoem se eu esquecer de alguém, né? O Stefano Wilson também, um aluno aí
da Universidade Cruzeiro do Sul, o Eduardo Filoni mandando um abraço. E, doutora Mônica, muito obrigado, gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua solicitude, né, em atender o nosso pedido para essa live. Gostaria também de estender o meu agradecimento também a toda a diretoria, gerência, supervisão da Otobock, né, em estar proporcionando esse momento aqui com a gente. E deixo aqui o nosso canal aberto para novas lives, vamos pensar em outros temas, será um prazer tê-la novamente aqui com a gente, foi muito bacana, podemos até pensar numa live de fazer uma interconexão com os próprios protéticos, né, as pessoas que desenvolvem, sim. Eu acho que é muito bacana a gente também interagir, porque eles literalmente que fazem a parte, a magia, né? A parte mais difícil, né? A parte mais difícil. E deixo aberto agora para a senhora, para as considerações finais aí. Ai, muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, né, que acho que, assim, é super interessante, é inovador, é gostoso trabalhar aqui com toda essa equipe, né, para fazer a diferença na vida dos pacientes, tá bom? E quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, pode vir aqui nos visitar. Olha, com certeza, vale a pena, hein? A clínica da Otobock na Vila Madalena é um espetáculo. É linda, extremamente organizada e uma infraestrutura realmente, nós temos que tirar o chapéu. Não é à toa que é uma indústria familiar, né, com origem alemã. Então, assim, pelo que eu li, estudei um pouco sobre a história da Otobock, eles zelam muito pela qualidade, pelo atendimento ao paciente, pelo acolhimento ao paciente. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Então, doutora Mônica, mais uma vez, muito obrigado pela presença de hoje, por esse nosso bate-papo, foi extraordinário. E queria convidar todos, né, essa live, ela vai estar no nosso canal do YouTube, o canal da FLZ4 Consultoria. Então, quem quiser rever essa live e as outras lives que nós fizemos ao longo aí dessas semanas, desses meses, está lá à disposição de todos. E acompanhem as nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, o próprio YouTube, e nós estamos sempre trazendo, né, esses temas interessantes, inovadores, com profissionais aí de alta excelência, como a doutora Mônica. Então, mais uma vez, doutora Mônica, muito obrigado, desejo uma boa noite, um bom descanso e uma boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Joia, obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.